Olá, hoje eu vou lhe pedir licença para uma digressão. Não é minha digressão. Eu achei da maior importância o que o presidente da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, falou no seu voto para soltar Temer. Antes de dizer a frase dele, eu vou lembrar que Temer é uma vergonha nacional. O Temer, presidente da República, foi gravado numa conversa em que acertava o pagamento de propina ao Eduardo Cunha com o bandido Joesley Batista. Agora, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região mandou prendê-lo e o Superior Tribunal de Justiça o soltou. O presidente da sexta turma que o soltou é o desembargador Nefi Cordeiro. E ele disse o seguinte, grave isso, eu vou colocar isso no meu blog, no blog do Neumann, no portal do Estadão, e você vai poder pegar essa frase e colocar na nossa lápide, na lápide do Brasil. O Brasil está sendo assassinado e sepultado por juízes, como Nefi Cordeiro. Olha o que ele diz. Juiz não enfrenta crimes, não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos da nação. Deve conduzir o processo pela lei e a Constituição com imparcialidade e somente ao final do processo, sopesando as provas, reconhecer a culpa ou declarar absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade. E é por isso, por causa de juízes como Nefi Cordeiro, que os bandidos estão soltos, que a criminalidade graça no Brasil. Por exemplo, esse mesmo desembargador, esse mesmo ministro do Superior Tribunal de Justiça, deu um habeas corpus ao garimpeiro João Teixeira de Faria, que passou muito tempo enganando os bobos com o apelido de João de Deus e fazendo curas falsas. Esse cidadão que assediou e estuprou, violentou e violou, tentou matar várias, centenas de mulheres, está no hospital se fingindo de doente, graças a um habeas corpus dado pelo mesmo juiz que presidiu a turma do Superior Tribunal de Justiça que soltou Michel Temer. E aí eu nem vou dizer durma-se com um barulho desse, durma-se com um silêncio desse. Um juiz que faz uma profissão de fé se isentando de ter de combater o crime que tem graçado no Brasil e que tem feito a infelicidade de 13 milhões e 400 mil trabalhadores brasileiros que estão desempregados. Pois é, eu não vou parar com isso não, eu vou dizer primeiro o nome dos quatro, foi 4-0 que o Temer ganhou, né? Além do Nefi Cordeiro, Antônio Saldanha foi o relator, Rogério Schietti, Laurita Vaz, 4-0. O quinto juiz, o Reis Júnior, Sebastião Reis Júnior, se declarou impedido de julgar o pedido de liberdade por ter trabalhado numa causa qualquer, sei lá por quê. Tirou o corpo fora. Bom, mas fez muito bem. Tem que se sentir impedido, não fazer como no Supremo, né? Pois é, hoje foi isso. E amanhã? Temos marcado para amanhã um julgamento no Tribunal Regional Federal da Segunda Instância, o mesmo que mandou prender Temer, dos réus da Operação Furacão. São vários bicheiros e liderados pelos dois principais, o Anísio Abrão Davi, o dono da Beija-Flor, e o capitão Guimarães, do Exército, reformado, bicheiro no Rio, e estão há 12 anos esperando uma decisão do Tribunal de Segunda Instância. 12 anos! O julgamento estava marcado para o último dia 19 de abril e não foi realizado porque o desembargador, o ministro, né? Eu acho que é desembargador mesmo, Paulo Espírito Santo, disse que não estava... 12 anos! E ele não estava, assim, tendo um conhecimento do processo, porque ele pediu licença, e depois ele foi não sei para onde, depois ele tirou férias com a categoria, depois tirou férias sozinho, só está voltando agora, então foi marcado para amanhã. Alguém duvida que pode ser que esse julgamento não seja feito? Ora, o ministro, desembargador, seja lá o que diabo for, Paulo Espírito Santo, imagina, com esse nome,
é quem deu habeas corpus na primeira prisão do Regis Fischner, aquele que o Sérgio Cabral confessou ser o chefão da propina dele, o que distribuía o dinheiro. E o Paulo Espírito Santo fez isso a pedido de um colega, também desembargador, né, o Belize, que é cunhado do Regis Fischner. Entre família, né? Entre família. Pois bem, dá para acreditar? 12 anos esperando o julgamento? TRF2 do Rio, né? Bom, aí eu tenho mais uma, hein? Mais uma. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu um habeas corpus ao bicheiro, outro bicheiro, José Caruso Escafura, o Piruinha. O Piruinha é um bicheiro folclórico, está em letra de samba. O Piruinha deve superar em antiguidade o Anísio Davi. O Piruinha é do tempo daquele sem braço lá da Portela. É o Piruinha, né? Pois bem, agora, sabe por que é que o Ricardo Lewandowski deu o habeas corpus para o Piruinha? Porque ele quer desmoralizar o plenário do Supremo, porque ele é contra a prisão, o começo de cumprimento de pena depois da segunda instância, e tendo sido derrotado, e tendo achado ele que foi a mudança da jurisprudência, foi assim muito rápido, e agora quer mudar de novo, muito mais rápido ainda, ele resolveu enfrentar os próprios colegas, chamá-los de ineptos, e ele disse especificamente o seguinte: é uma manifestação da perplexidade dele diante da guinada jurisprudencial. E mais, como se sabe, palavra do Lewandowski, a nossa Constituição não é uma mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contraria as forças políticas do momento. Por falar em forças políticas do momento, esse senhor, nomeado pelo Lula, ligado à família do Lula, nomeado por proteção desde o começo da carreira, esse senhor rasgou a Constituição no dia em que a senhora Dilma Rousseff foi submetida a impeachment e ele a liberou para disputar eleições. Ele, ao lado de um pistoleiro chamado Renan Calheiros, que continua lá no Senado. Agora vem falar em... A Constituição não é um papel para ser rasgado. Não é um cínico. Pois bem, eu quero dizer o seguinte: esse senhor vai ficar até as calendas lá, porque tem essa PEC da bengala, né? E o bicheiro Piruinha vai recorrer em liberdade. Como você sabe, o Rio de Janeiro é o paraíso dos bicheiros, dos sambistas, dos bandidos, dos soldados do exército que matam músicos e catadores, etc. Agora, o presidente do Supremo é o senhor Dias Toffoli. O senhor Dias Toffoli viajou, está em Nova York. Tem algum feriado nesta semana? Você que está trabalhando e vem ver esse filme já cansado, tomou conhecimento de algum feriado esta semana? Pois bem, sabe aquele almoço lá da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que o prefeito de Nova York ofendeu o Brasil? Ele não ofendeu o Bolsonaro, ofendeu o Brasil. O Bolsonaro é o presidente legítimo do Brasil. Queiram os que são contra, queiram os que são a favor ou não. O Bolsonaro é presidente do Brasil, quem foi ofendido foi o Brasil. Pois é, o Bolsonaro não foi, está indo para Dallas, recebeu o mesmo prêmio de personalidade do ano. Pois bem, aí foi toda a cambada que não tem trabalho do Brasil para lá, para esse almoço. Foram Dias Toffoli, presidente do Supremo. Não tem Agora, depois eu vou lhe dizer um negócio que ele disse lá para você ver como é mentiroso esse Dias Toffoli. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O líder do Senado no governo, senador Fernando Bezerra Coelho. Lá, um senador do PT, do Baixo Clero, que eu não sei nem o nome. Olha, aí eu tenho um amigo lá, o Albino Bach, dono daquela loja... como é que chama a loja do Albino? Artefacto, né? Uma loja de móveis, de desenho super, né? Moderno, né? Me mandou um relatório do que ele viu no almoço. Então ele me contou o seguinte: Dias Toffoli disse que a Constituição precisa ser mudada. Isso não é assunto do Dias Toffoli. Dias Toffoli tem que cuidar da Constituição que está valendo. Que vai mudar a Constituição, que não vai, não é um problema dele. É do povo brasileiro
que deve sim convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer uma Constituição nova, que essa que está aí realmente não presta. Pois bem, agora quem é ele para vir falar nisso? Todos os assuntos do Brasil, privados ou públicos, vão acabar no Supremo. Vão acabar no Supremo porque o Supremo aceita. Recebe, é só não receber. Por exemplo, quando o Zé Disseu pediu para ser solto, o Supremo não tinha que receber. Ele recebeu e soltou o Zé Disseu, o chefinho dele, no passado. Né? Porque eles estão assoberbados de trabalho, e ele lá em Nova York, almoçando no hotel, bebendo vinhos de boas qualidades, vinhos premiados 10 vezes, sei lá quanto, naquele hotel lá de Nova York. Né? Julgam 1.400 casos por dia. Por isso que julgam tão mal, né? Pior de tudo é que o Brasil está parado por excesso de burocracia. Mas é um cínico, né? Pois é. O Rodrigo Maia, disse que a reforma da Previdência vai sair, mesmo com o lobby descomunal dos funcionários públicos, e não mencionou a lei dos crimes do Moro, né? Mas elogiou hoje o Moro. Né? O Davi Alcolumbre disse que 70% dos recursos passam pelas mãos do governo, quando deveria ser exatamente o contrário. Ele acha que devia passar pelas mãos dele, né? Como todo bom político no Brasil. Agora, esse cara é senador, ele perdeu a última eleição para o governo do Amapá. E é senador pelo Amapá com 100 e poucos mil votos. E desafia todo dia o Bolsonaro, que teve 57 milhões e mais de 700 mil votos. Pois bem, aí sabe o que é que o Alcolumbre falou? Que os poderes estão coesos e unidos nas reformas, porque tudo que o Brasil arrecada está comprometido com os custos da máquina, não sobrando nada para o investimento público. Por exemplo, a reforma da Previdência não está andando essa semana. Por quê? Porque o Rodrigo Maia está em Nova York. É lá que ele está discutindo a reforma da Previdência com o seu Alcolumbre. Pois bem, o Dias Toffoli disse que quem administra o Brasil hoje é o Supremo. Como se o Supremo não tivesse nada, nós estamos aqui, nem queríamos governar o Brasil, mas ficam pedindo, a gente aceita, né? Impedindo que os estados... Agora, o Supremo impediu que os estados quebrassem. Os estados iam quebrar porque os governadores são maus gerentes, maus gestores. Tinha que ter deixado quebrar para ver o que ia acontecer. Pois bem, e o Diogo, o Rodrigo Maia, o Botafogo, né? O Botafogo poderia estar no Brasil para responder sobre o fato de que o Henrique Constantino, da Gol Linhas Aéreas, disse que andou numas propinas que distribuiu com o Temer, que foi solto hoje em homenagem a isso, né? O Henriquinho, o Eduardo Cunha, o Gedel e outros membros do atual MDB pegaram uma propina da Gol, que deu também um adjutório para o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não estava no Brasil para responder a isso, mas respondeu lá de Nova York. Bom, hoje a bomba no Brasil é que a Justiça aceitou quebrar o sigilo por 10 anos de 80 pessoas ligadas, o próprio Flávio Bolsonaro, o Fabrício de Queiroz e familiares de outras pessoas ligadas a eles dois. Isso vai dar muito buchicho. Dizem que é o tal do tsunami do qual falou o Bolsonaro. Pois bem, hoje também a Igreja Católica reconheceu o segundo milagre da Irmã Dulce, que foi uma doce pessoa, que ajudou os pobres na Bahia, que merece a santidade, que esses políticos aqui não merecem. Eu queria atender um pedido de uma colega, que é assessora de imprensa do Banco Votorantim, e que me pediu para dizer que ela está trabalhando, portanto o banco não quebrou, porque eu disse que o banco tinha quebrado, e que o Weintraub, aquele ministro da Educação que não sabe fazer conta, né? Não mandou no banco. Ele foi diretor, mas não mandou no banco. Eu não entendi bem, mas tudo bem, está dado o recado aqui a pedido dela. Eu quero agradecer ao Wagner Santana, que disse que ainda bem que eu não tenho político de estimação. Você pegou a questão. Não tenho político de estimação. Nem bandido, nem honesto. Não tenho político de estimação. E o Sérgio Fonseca disse que o Flávio, apesar de ele ter votado no Bolsonaro, o Flávio deveria renunciar para não atrapalhar o governo do pai. É um bom conselho. Não é um conselho de pai. Eu não me meto nesse conselho. É um conselho do Sérgio Fonseca, né? É apenas um conselho óbvio, né? Por enquanto eu vou ficando por aqui, né? E lá fora começou a chover. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.